Pessoas próximas a Abel Ferreira deixaram vazar na semana passada uma proposta do Nottingham Forest pelo técnico português em setembro. Vale a lembrança de que o Forest havia demitido o Nuno Espírito Santo e contratado o Ante Postecoglou. Pois bem, essa notícia caiu como uma bomba. Pô, o Abel disse não à Premier League, né? Eu fiz questão de entrar em contato com uma pessoa do staff de Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Forest, do Olympiacos, do Rio Ave, entre outros clubes. E essa pessoa me garantiu que não houve nem sequer consulta ao Abel Ferreira. Temos duas posições antagônicas, do staff do treinador afirmando que ele foi procurado e de pessoas que comandam o Nottingham Forest afirmando que não houve a intenção de contratá-lo. Essa pessoa com quem conversei, ela ainda afirmou o seguinte, você pode reparar que o anúncio da demissão do Nuno acontece e coisa de 3, 4 horas depois, o novo técnico já havia sido anunciado, o que mostra que o Forest já tinha observado, analisado e fechado a contratação de um outro treinador para o lugar do Nuno Espírito Santo, que saiu não pelos resultados, mas pela relação não muito boa com o próprio Evangelos Marinax. Só o tempo vai dizer quem é que está certo. Não é o tempo. Eu digo que você está errado. Não, mas não sou eu. Eu também tive a informação de um membro importante lá da comissão do Nottingham Forest que garante que não houve nenhum contato com ninguém da equipe do Abel e eu digo que houve o contato. E que é o seguinte... Como você diz? Eu garanto. Por quê? Como? Porque esse tipo de situação ela é muito complicada porque ela vai vazar. Ponto 1. Ponto 2. O fato de 4 horas depois você anunciar o Ange Postecoglou lá não muda nada. Por quê? Porque quando você vai demitir o Marinax, da maneira como ele age... ele é aquele cara que ele não é introspectivo, ele é explosivo. Então ele já deve ter avisado o Edu Gaspar, já ter avisado a direção do Nottingham Forest. Eu não quero mais o Nuno Espírito Santo. Vocês têm uma semana para me encontrar um substituto, porque eu não quero mais, e ele é o dono. Eu não quero mais. Então, você tem uma semana para prospectar. Então, não vem com essa história que 4 horas separaram o anúncio da demissão para o anúncio da contratação. Por quê? Porque você tem uma semana que você vai prospectar no mercado para saber quem vai ser o treinador. E eu tenho convicção, porque quando o Abel Ferreira diz que, e deixa vazar, que ele não iria para o Nottingham Forest, porque ele não iria para uma equipe que tem um dirigente como o Marinax, ele está sendo categórico e fechando porta. Ele está fechando porta. Porque se ele não tivesse dito isso, ele viria desmentir. Olha, eu não falei absolutamente nada em relação a ir ou não para o Nottingham Forest por causa do Marinax. Eu não tenho nada contra o Marinax. Houve uma consulta, o meu empresário me falou sobre essa consulta, mas eu, nesse momento, quero cumprir meu contrato com o Palmeiras. Quando vaza e deixam claro que ele não vai ao Nottingham Forest nem para conversar, porque ele não aceita dirigentes que não têm comportamento, como é o caso do Marinax, ele fecha a porta do Nottingham Forest. É que o vazamento então, inicial... houve a proposta. É que o vazamento inicial não incluía nada com o Marinax, só dizia que ele teria recusado uma proposta do Forest. E qual é o objetivo quando vaza algo como isso? É mostrar para o mundo, olha, o Abel Ferreira teve proposta da Premier League, e isso faz com que outros clubes... E aí ele fecha a porta definitivamente do mas Nottingham fecharia uma porta que nunca teve aberta, se a informação que eu tenho do Forest... Ela pode ser aberta daqui a um mês, ela pode ser aberta mas aí só para completar em relação ao futuro do Abel, o contrato acaba em 31 de dezembro, já há um acordo verbal fechado entre o Abel e a Leila. A Leila abriu todas as concessões possíveis, aceitando não vai ter multa no rescisória no contrato, então se ele quiser ir embora a qualquer momento, e o bônus ele salta de 12 para 20 salários em caso de título da Libertadores e de 10 para 16 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro. A tendência é que no final dessa temporada ocorra com pompa e circunstância o anúncio da extensão do contrato até dezembro de 27, para efeito e circunstância, é até dezembro de 27, mas é até o momento em que o Abel quiser ir embora. Eu garanto a você que o Abel teve consulta, que o Hugo Cajuda foi consultado, o Abel não aceitaria, porque independentemente de ser o Marinax ou não, o presidente ou o dono da SAF do Nottingham Forest, o Abel está num clube infinitamente melhor comparativamente do que o Nottingham Forest, que é o Palmeiras. Não sei se você ouviu ou leu, o Andréas Pereira, que jogou lá na Premier League, falou:
eu nunca vi nenhuma estrutura, nem no Manchester United, nem no Nottingham Forest, E é verdade. nem no Isso é Chelsea, que o Não, time... Chelsea não. Ele Chelsea citou não. o Chelsea onde ele foi jogar jogando contra, onde ele foi ver, onde ele treinou. Ele falou, eu não vi nenhuma estrutura em todos os lugares por onde eu passei, inclusive no United, melhor do que a estrutura do Palmeiras, ou igual à estrutura mas aí do a Palmeiras. questão, mas a questão vai além da estrutura, Vamos Elia. colocar as coisas nos seus devidos lugares. Você tem uma Premier League que não existe. Não sou eu, é a o Premier mundo. League que existe É o é a mundo. Premier League... Não é o mundo. A Premier League que existe é a Premier League do City, do Tottenham, do Arsenal e com muita dificuldade a Premier League do Manchester United. Essa é a Premier League que existe. O resto são vários times que são só coadjuvantes, que não podem engraxar o sapato da estrutura do Palmeiras, que não podem engraxar o sapato da história do Palmeiras, que não podem engraxar o sapato de tudo aquilo que o Palmeiras oferece a um treinador de futebol, inclusive um dos 20 melhores salários do mundo, algo que o Nottingham Forest não oferece, o West Ham não oferece, o Ipswich não oferece, o Brentford não oferece, e todos esses são times da Dito Premier tudo League. isso, ele é só importante registrar que o Palmeiras gastou nessa temporada, em 2 janelas, 703 milhões de reais. O maior investimento da história de um clube da América do Sul. Esse investimento, equivalente à Premier League, a uma janela, equivale à antepenúltima posição entre os times que mais investiram. Então, a Libra é 7 vezes e meia. Pois é, né? mas a Premier Libra é League, 7 vezes e meia. Põe 7 vezes é e o meia esse campeonato em que valor. mais se investe. De fato, Põe a 7 vezes infraestrutura esse valor. faz. De fato, o Palmeiras pode ter mais infraestrutura, mas o campeonato da Premier League é infinitamente superior aos olhos de qualquer um em relação ao Campeonato Brasileiro. Não, isso é fato, não precisa discutir. E eu vou dizer mais, nós Elia, estamos discutindo o Nottingham Forest, nós estamos discutindo o Brentford, nós estamos discutindo o Forest, não sei se você lembra, ficou entre os 4 primeiros durante a maior parte do Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês da temporada passada. Não adianta nada, não engraxa o sapato do Palmeiras. Mas peraí, verdade... você acha que em termos de visibilidade aos olhos do mundo, não, eu te estar digo... entre os 4 primeiros na Premier League ou ser campeão da Libertadores do Brasileiro? O que tem mais visibilidade? Qual foi a posição que o Nottingham Forest terminou? Terminou em 7º, alguma coisa assim. Não adianta nada. O trabalho do 7º colocado da Premier League é mais valorizado do que do campeão brasileiro. Não é. Como não? Tanto não é verdade que o Abel teve essa proposta, porque o Abel jamais, o Abel é inteligente. Ele é soberbo, ele passa do ponto na reclamação, mas ele é muito inteligente. Ele jamais deixaria vazar e sem se corrigir que ele não aceitaria trabalhar com dirigentes... Eu concordo com você. Concorda ou não? Mas essa do Marinax não foi vazada pelo assessor de imprensa. Isso foi interpretação de jornalistas brasileiros. Não. Foi interpretação. O Abel ele não zela aceita. muito pela carreira dele. Ele está fechando. O Abel tinha assinado com o Al-Sadd e jurou para todo mundo por mês que não tinha assinado, Elia. O Abel assinou com o Al-Sadd um pré-contrato e o Palmeiras foi obrigado a pagar ele. E jurou por meses que não tinha nada, Elia. Com o Al-Sadd. Você não se recorda dessa história? Recordo muito bem dessa história. Então pronto. Mas eu entendo o seguinte... Então você está achando que ele... Nós são coisas diferentes. Ele favoreceu nesse Eu tendo a acreditar mais na fonte que eu ouvi ligado ao Marinax, mas que não houve convite algum. E que o staff do treinador vazou para ele se valorizar, porque ele não tem proposta. Então foi só para se valorizar. Não só ele, fez isso para valorizar o mercado. O Jorge Jesus passou por aqui, fez sucesso, não teve proposta nenhuma de grande do futebol europeu. O Arthur Jorge passou por aqui, não teve proposta nenhuma. O Luiz Castro, o Tite, técnico de seleção. Fazer sucesso no futebol brasileiro não garante. Submeter a isso. O Abel tem um dos 20 mas às vezes não passa nem pelo Abel. Às vezes não passa nem pelo Abel. O assessor de imprensa, o empresário, esses caras... Abel, você está de brincadeira que o Abel controla a vida dele, da maneira como ele controla, ele vai deixar um assessor de imprensa cuidar de falar que ele então, não acredita piamente que nem você acreditou em relação ao Al-Sadd. Acredita e fica tudo certo. Eu trouxe a informação, inclusive, que o Palmeiras... Eu antecipei aqui que o Palmeiras estava ajudando a pagar. Não, eu fui o primeiro a falar aqui. Não, mas eu fui a fundo para saber qual era o valor e como o Palmeiras estava pagando, e o Palmeiras, inclusive, paga boa parte dessa multa e boa parte dessa multa... grande do Giovani que eu trouxe a informação aqui. Essa informação é sua. Se ele criou uma situação como essa para poder se valorizar, foi um tiro no pé, né? É que não necesariamente precisa ser ele que criou. Porque é pessoas ele próximas. ele tem uma fonte segura que está dizendo que ele tem uma fonte que tem interesse. Não estou dizendo que o Nicola não tem a fonte. A assessoria também tem interesse. A sua fonte, que é ótima, e eu sei qual ela é ótima, ela é maravilhosa e está tudo bem. E a segura. É muito segura, só que ela também tem interesse de dizer que, olha, o outro lado não foi consultado. Porque quando você consulta o outro lado e o outro lado te diz não,
você fica numa situação Sim. desconfortável. Eu não Saia ficaria. justa, Eu né? falei, nós consultamos o Abel. Foi uma consulta leve, uma consulta... Uma sondagem só. Uma sondagem muito distante. Mas sim, consultamos. Mas ótimo saber que ele não gostaria de trabalhar no Nottingham Forest e que ele não quer trabalhar E ok. com o Marinax, porque ele fecha 5 portas. E está tudo bem. Essa com o Marinax, eu definitivamente... Para mim, isso é leitura de jornalistas daqui do Brasil. Mas como uma não tem a leitura ver e com você, vazamento. o Abel, você não vai desmentir? Então quer dizer que você tem uma leitura... Ninguém está dizendo que é leitura, está escrito lá. O Abel não aceita trabalhar com dirigente como o Marinax, porque caras intempestivos ele não tem controle sobre. E você, isso saiu, foi divulgado em todos os meios. E você é o Abel, e você não concorda com isso. Se você não falou isso, mas se você nem não vai vir a público se você e falar, nem sequer foi consultado, você vai desmentir uma informação que surge a partir de algo que nunca existiu? Não, mas espera um pouquinho. É uma conversa de louco, não é? Não é conversa de louco. É o seguinte, eu tenho que dizer, olha, pessoal, eu quero deixar claro aqui o seguinte, independentemente da maneira como o meu empresário foi consultado ou não, eu quero deixar clara a ideia de que tem divulgado aqui, eu tenho o maior respeito pelo Marinax, não conheço o Marinax, é um cara do tamanho dele e eu não tenho absolutamente nada contra ele, muito pelo contrário. O Abel falaria, o Abel deixa clara a posição, claro que ele viria, obrigatoriamente. Ele daria visibilidade a um assunto que poderia criar uma série de interpretações. Então você está se oferecendo então tá um Mas eu vou te falar no intervalo como é que surgiu essa história do Marinax. Não, e aí você vai mudar de opinião. Eu digo o seguinte, eu sou um profissional, eu não gosto de fechar portas. Eu tenho opinião sobre vários veículos, concorda? Sim. Eu tenho opinião sobre vários... Para alguns eu não iria. Mas eu não gosto de fechar portas. Eu não acho que é prudente você fechar portas. A não ser que eu seja atacado. A não ser que eu seja atacado. Aí é uma outra situação. Aí é uma situação. Eu vou ter que me defender. Caso contrário, eu tenho opinião. Para algumas eu realmente não iria. Mas eu não tenho necessidade nenhuma e nem o fato de me colocar num outro patamar de dizer, ó, para essa eu não vou. Para quê? O que vai me acrescentar dizer para essa eu não vou, para essa eu não vou, para essa sim? O que vai me acrescentar? Então, quando o Abel ele deixa e não volta, porque lembra, isso aí vaza. Se eu não falei nada, a primeira coisa que eu faço é emitir uma nota. Olha, e faço uma nota bem simpática ainda ao Marinax. Mas você se queima com o Palmeiras. Não, se queima com o Palmeiras. Se queima com o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras, eu estou dizendo, não aceitaria... Ainda mais depois da notícia que você assinou o contrato com o Al-Sadd, vivia dizendo que não e depois, aceitaria o Nottingham Forest, tanto que não aceitei, mas não tenho absolutamente nada contra o Marinax. O que foi dito é uma inverdade. E eu tenho muito respeito por qualquer cara que chega ao nível que o Marinax chegou. Ponto. O Marinax fica, óbvio, legal. Agora, você tem direito de recusar. Claro, claro, é um direito dele. É um E eu também direito de ser recusaria. sondado Eu não vou e querer ir pro recusar. Nottingham Forest e Qual o largar o problema? Palmeiras. Você tá maluco? Só o Nicola acha que o Abel aceitaria uma proposta do Nottingham Forest deixando o Palmeiras com um dos 20 maiores salários do mundo, com esses bônus que ele acabou de confirmar. Antes do fim da temporada, eu acho que não. Para a partir de janeiro, a partir de janeiro na hora. Porque trabalhar na Premier League, por mais que você não queira aceitar, é hoje o suprassumo do futebol mundial. Ele vai trabalhar no suprassumo do futebol mundial para ser sexto, sétimo, na melhor das hipóteses, oitavo. Sim, mas colocado. é melhor ser sexto, sétimo aos olhos do mundo, na principal liga do mundo, do que ser campeão brasileiro. Bom, eu não acho, mas cada um tem o seu ponto